Feliz sábado, queridos. Tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Obrigado, irmão Edson. Ele e a irmã Simone são dois queridos membros lá da nossa igreja de Barão Geraldo e sempre me trataram com muito carinho. Né? Uma alegria muito grande sempre revê-los. E eu não tinha como não aceitar o convite. É uma satisfação gigante, do fundo do coração, estar aqui com vocês. Eu já estou repetindo a apresentação, mas meu nome é Bernardo, sou membro lá da igreja de Barão Geraldo, pertinho do Shopping Dom Pedro, lá da Unicamp. Eu sou estudante de graduação em medicina lá na universidade. Estou no 5º ano, no 10º semestre. Faltam 14 meses e contando para a gente terminar a faculdade. Amém. E tem sido uma experiência muito bacana. E, bom, obrigado novamente pela recepção tão calorosa. É a minha primeira vez aqui no Jardim, na Igreja dos Andorinhas, mas eu estendo as recepções calorosas que eu recebi, os abraços apertados que eu recebi a você que nos visita, você que é membro da igreja também, e que as coisas que a gente faz aqui na frente, que a gente tem feito, tem cantado, façam sentido para você e encontrem lugar no seu coração. Amém. Vamos juntos. Gostaria de começar com uma oração. Podemos? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos agradecidos porque o Senhor nos trouxe até a tua santa casa em mais uma oportunidade. Agora nós conversaremos sobre um tema muito importante, nós abriremos a tua palavra e o nosso desejo é que o teu Espírito fale aos nossos corações e nos deixe cada vez mais conscientes do teu amor por nós, Pai. Que no serviço, no cuidado com o nosso próximo, com a tua igreja, com a nossa comunidade, que por meio dessas coisas o teu Espírito trabalhe no nosso coração e que assim sejamos transformados à semelhança de Jesus Cristo dia após dia. Fala aos nossos corações, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, vocês conhecem o projeto Quebrando o Silêncio? Conhecem? Maravilha, maravilha. O projeto Quebrando o Silêncio é uma iniciativa da Igreja Adventista em vários países da América do Sul, que já acontece há mais de 20 anos, cujo objetivo é, primariamente, trazer para o debate público da igreja e da sociedade algumas questões que são um pouquinho negligenciadas. Então, desde 2002, ano após ano, o projeto Quebrando o Silêncio traz à tona algumas temáticas que são um pouquinho negligenciadas por nós, que às vezes a gente deixa passar. Então, a gente já falou sobre violência doméstica, sobre assédio sexual, sobre pornografia, sobre dependência química, sobre alcoolismo. E a ideia do projeto é fazer com que a gente debata essas coisas dentro da igreja, propor ações de conscientização e, acima de tudo, fazer com que a gente entenda que é possível romper com ciclos de violência que nos envolve, que envolve alguns setores da nossa igreja, da nossa sociedade. E esse ano, como não poderia ser diferente, a temática é muitíssimo relevante e talvez seja um nome novo, um tema novo para alguns de nós, que é violência obstétrica ou violência na maternidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje e a minha proposta é fazer com que a gente pense um pouquinho sobre a violência obstétrica, trazer algumas informações sobre a gestação, sobre o puerpério e, de maneira especial, entender por que é que esse é um tema importante para o cristão. Porque nós, como povo de Deus, como crentes, como discípulos da palavra, temos que dar uma atençãozinha para esse tema nas nossas conversas. Maravilha! Nos últimos anos do curso de medicina, no 4º, no 5º, no 6º ano, a gente tem a oportunidade de passar por vários estágios em ginecologia e obstetrícia. Então, nos últimos tempos, eu tive a oportunidade de fazer atendimentos nessa área nos centros de saúde aqui de Campinas, no Hospital de Sumaré e no nosso Hospital da Mulher aqui da Unicamp, que é o CAISM, talvez vocês conheçam, está aqui pertinho da gente. Nesse período, eu tive a oportunidade de cuidar de gestantes no pré-natal, de acompanhar, de fazer os partos dela, depois de acompanhar o retorno, né, no puerpério. Puerpério é o termo que a gente usa para o pós-parto, né? E acompanhar as consultas de retorno. E mesmo com essa experiência breve, eu não sou um especialista, sou só um estudante de formação, eu pude perceber que a gestação é realmente, aqui sem minhas palavras, um período muito especial, muito crítico da vida de uma mulher, de uma família e, em certo sentido, por extensão da sociedade como um todo. E é por isso que isso reforça ainda mais a necessidade de a igreja conversar sobre a violência na maternidade. E quando eu digo a violência na maternidade, eu não quero dizer só no prédio da maternidade, mas as agressões que a gente às vezes faz sem perceber as mães, ao processo de cuidar dos filhos que é promovido pelas mães que estão ao nosso redor. Talvez por isso, por essas experiências que eu tenho tido nos últimos meses, nos últimos anos, que o irmão Edson tenha me convidado para falar um pouquinho sobre o que eu aprendi sobre esse tema e para a gente refletir um pouquinho também sobre
sobre a validade, sobre a importância dessas questões todas. E por isso que a minha proposta aqui, como eu já disse, é falar sobre essa temática, trazer algumas informações, talvez quebrar alguns mitos sobre a gestação, sobre o parto, e depois abrir a palavra de Deus para a gente conversar sobre esse tema também. Beleza? Maravilha. Obrigado para a Pamela que colocou ali o slide no computador. Muito bem. Violência na maternidade, Deus, as mães e a igreja. Muito bem. Primeiro vamos conversar sobre a gestação. A gente passou por uma pandemia, em certo sentido a gente está sofrendo os resquícios dessa jornada que a gente passou alguns anos atrás, e a gente ouviu muito falar sobre imunidade. A gente entendeu como o nosso corpo é poderoso para responder a qualquer coisa que tente agredir a nossa saúde. Vírus, bactérias, fungos, algum corpo estranho que entra no nosso corpo. E a gente percebeu na pandemia que às vezes a reação do nosso corpo para nos defender é tão forte, é tão intensa, que às vezes ela pode provocar mais mal para a gente do que a própria doença. Uma reação inflamatória muito exacerbada passa a ficar mais perigosa do que o próprio vírus, do que a própria bactéria que tenta nos agredir. Agora eu peço que você imagine, faça esse exercício comigo. Imagine um corpo feminino e uma célula estranha, um conjunto de células, uma quantidade enorme de células, entra no seu canal vaginal, penetra o seu corpo e se funde com uma célula do seu próprio corpo. Pensando nesse contexto da imunidade, uma vez que essas células se juntaram, uma em especial dessas milhões que entraram no seu corpo se funde com uma própria célula sua. E nesse meio tempo, dentro da sua barriga, essa fusão de células vai se multiplicando e se forma um corpo estranho. E esse corpo estranho começa a sugar o seu sangue, a tomar seus nutrientes, a crescer em tamanho, e quando você vê, ele se tornou uma massa gigantesca dentro de você. A pergunta que eu faço, a gente já entendeu o que o corpo pode fazer com uma bactéria desse tamanho, o que ele não poderia fazer com um corpo estranho gigante que entra na sua barriga? Então, o primeiro exercício que eu queria que você fizesse é primeiro entender o milagre da biologia, da criação de Deus, que é a gestação. A gente acabou de falar de como o corpo reage a um corpo estranho. Como é, então, que o nosso organismo, que o organismo da mulher, não simplesmente destrói o feto, o embrião que vai se formando? Esses são mistérios da ciência que a gente não entende totalmente. Como é que o corpo é capaz de reconhecer que aquela massa, aquele conjunto de células totalmente estranho, material genético totalmente diferente do seu, pode ser identificado não como uma ameaça, mas como algo que o corpo precisa proteger e zelar? Bom, o corpo feminino passa por adaptações, passa por mudanças fisiológicas e anatômicas gigantescas durante a gestação. Primeiro, essa questão imunológica que a gente já falou, que até hoje a gente não entende muito bem como acontece. Como é que o corpo, em vez de atacar, passa a proteger esse embrião que surge? Existem outras questões, por exemplo, o corpo precisa aumentar a sua quantidade de sangue para que ele nutra duas pessoas ao mesmo tempo, os batimentos cardíacos começam a ficar muito mais rápidos, o intestino começa a caminhar muito mais devagar, existem mudanças hormonais seríssimas. Para vocês terem uma ideia, durante a gestação, a mulher desenvolve um órgão totalmente novo. Dentro da sua barriga começa a surgir uma série de membranas que envolvem um líquido onde está o embrião, e junto a essas membranas tem um cordão que liga esse corpo estranho, o bebê, à mãe. É o cordão umbilical e a bolsa amniótica. E esse órgão todo se chama placenta. E a placenta não é só o cordão umbilical e uma bolsa. É um órgão que recebe sangue, que tem uma circulação totalmente dependente da mãe e que é capaz de produzir hormônios que transformam progressivamente o estado de saúde da mãe, as configurações hormonais, sanguíneas, circulatórias, neurológicas da mãe, para que o corpo receba essa vida nova. Então, o que eu queria passar para vocês é que existe um conjunto gigantesco, e é realmente assombroso a gente pensar que Deus nos programou o corpo da mulher para receber esse corpo com essa complexidade tão grande, para que tanto a mãe quanto a criança que está se desenvolvendo possam avançar em saúde, permanecendo saudáveis, mesmo em tantas complexidades que esse processo pode oferecer. Para vocês terem uma ideia, o corpo da mulher se adapta de maneira tão intensa, tão profunda,
que a gente pode enxergar em algumas situações a dimensão disso tudo. Em mulheres muito desnutridas, aquelas que são só pele e osso, a gente pode perceber em várias ocasiões que nessas mulheres que estão totalmente doentes, depletadas, perderam todas as reservas que tinham, que delas nascem bebês totalmente saudáveis, absolutamente saudáveis. Porque o corpo da mulher se adapta de uma maneira a preservar essa vida que nasce, que ele é capaz de acabar com todas as suas reservas de energia, de músculo, de osso, de nutrientes. Ele joga todo o fluxo sanguíneo para a placenta e para o bebê, para que essa vida seja preservada. Então uma mãe pode estar morrendo, estando consumida, e ainda assim o filho que se desenvolve na sua barriga pode crescer em tamanho, em desenvolvimento, né, mental, completamente. Porque o corpo da mãe, de alguma maneira, e é pela providência divina, aprendeu a priorizar o desenvolvimento dessa criança. Então essas são algumas situações que a gente pode entender a complexidade desse processo. E isso vai desde a fecundação na relação sexual até os 9 meses de gestação. São várias e várias mudanças que vão passando pelo corpo da mulher, até que chega no momento do parto. É o momento em que aquele embrião, aquele feto, aquela criança vai ser expulsa pelo corpo da mulher para, de fato, se tornar um ser humano independente, né? Livre da barriga da sua mãe. E nesse momento, a gente já conversou sobre a barriga que cresce, sobre os órgãos que vão se alojando, mas na hora do parto, depois dos 9 meses, algumas transformações absolutamente espetaculares vão acontecendo também. Quando a gente se aproxima do fim, vocês já ouviram falar das cólicas de treinamento, as contrações de treinamento. Isso vai acontecendo porque o corpo vai testando como é que o corpo feminino vai reagir a esse momento de estresse que é o parto. Então, quando a gente se aproxima dos 9 meses, um hormônio, a ocitocina, que é produzida aqui no cérebro, que você talvez já tenha ouvido falar, é um daqueles hormônios do prazer também. Quando se aproxima dos 9 meses, o cérebro começa a produzir esse hormônio. E esse hormônio age na parede do útero. E quando esse hormônio age na parede do útero, ele promove a contração das células musculares do útero, e o útero começa a contrair, a fazer as contrações. E existe um mecanismo de retroalimentação, que a gente chama de feedback positivo, em que quanto mais hormônio o cérebro produz, mais o útero contrai. E quanto mais o útero contrai, mais hormônio o nosso cérebro produz. E quando isso vai acontecendo, o nosso útero, que antes era desse tamanho, o útero feminino, que era do tamanho de uma mão, que agora já está do tamanho de 2 bolas de basquete praticamente, consegue se contrair. E são contrações em um padrão muito específico, que a gente chama de tríplice gradiente descendente, em que os estímulos nervosos que fazem essas células contrair precisam sair do lugar certo, caminhar para o lugar certo e na intensidade correta para que o útero consiga expulsar, né, esse bebê do corpo da mãe. Além disso, para vocês terem, só para dar mais um exemplo do que acontece, a sínfise púbica, que é a articulação que junta os ossinhos da bacia, uma mulher que não está grávida, ele é redondinho, do tamanho da nossa... Né, a bacia tem um tamanho normal. Só que ao longo da gestação, essa articulação aqui vai ficando cada vez mais gelatinosa, ela vai perdendo consistência, o corpo vai trabalhando nela para que ela perca a sua resistência. Então, a bacia que antes era redondinha, vai se abrindo progressivamente, se abrindo, e essa articulação, que num adulto normal é absolutamente sólida, pode simplesmente desmanchar para que a cintura se abra mais e a gente tenha espaço no canal vaginal para que o bebê passe. Então o corpo, né, nessa região pélvica, as células vão se reorganizando, os órgãos vão assumindo um lugar correto, o canal vaginal vai se adaptando, os próprios ossos do corpo vão se reorganizando para que o bebê possa passar em segurança e possa nascer de maneira segura, sem grandes problemas. Muito bem, entendemos um pouquinho sobre esse fenômeno da gestação. Nas minhas experiências, né, nos contextos clínicos por onde eu já passei, eu pude perceber que, realmente, o ambiente da sala de parto e da maternidade são tensos, são emocionantes para todas as partes envolvidas. Para a mãe, para o bebê, para a equipe de saúde que está servindo e também para os familiares, para os acompanhantes que estão naquele local. Para vocês terem uma ideia, eu já vi mulheres que passaram horas de trabalho de parto lá na maternidade, xingando a equipe, passando, né, acabando com todo mundo durante horas e horas. Mas depois do parto acontece uma transformação tão grande que ela sai da sala abraçando, beijando, agradecendo todo mundo.
Eu já tive experiências de chegar na maternidade, algumas mulheres, né, dizendo que estavam perto das 40 semanas e não sabiam que estava grávida e entrar na maternidade sem saber que está grávida e sair com o filho nas mãos, e outras mulheres que chegaram na maternidade achando que era hora de ter bebê e a gente descobriu que na verdade não tinha bebê nenhum na barriga delas. A gravidez é um fenômeno tão significativo na vida de uma mulher que a gente é inclusive capaz de projetar na nossa cabeça. Isso se chama pseudociese, ou gravidez psicológica. A mulher consegue crescer a barriga, consegue produzir leite, mesmo que não haja criança nenhuma na sua barriga. E é só para a gente ter uma dimensão de como esse ambiente é particular, de como a gestação é um momento importante, significativo na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade. Muito bem. Com isso em mente, eu gostaria de apresentar para vocês e chegar no cerne da nossa mensagem, que é apresentar esse conceito, o de violência obstétrica. Violência obstétrica é um conjunto de práticas que promovem abusos, maus tratos, podem ser físicos, verbais, psicológicos, negligência ou procedimentos desnecessários durante a assistência ao parto. E quem é que pode praticar essa violência obstétrica ou essa violência na maternidade? Toda a equipe que está envolvida na assistência ao parto. Então, médicos, enfermeiros, doulos e doulas, obstetrizes, fisioterapeutas, toda a equipe de laboratório, todo mundo que entra em contato com a parturiente, que a gente chama, a mulher que está no trabalho de parto, pode, voluntária ou involuntariamente, provocar danos, né, ao bem-estar da gestante. E aqui eu gostaria de apresentar alguns exemplos para a gente ter de maneira mais material do que se trata a violência obstétrica. Muito bem. O primeiro tipo de maltrato, de abuso que uma gestante pode receber, e que é o mais simples de a gente acompanhar, é a proibição da presença do acompanhante. Imagine você num ambiente que você não conhece, sentindo dores lancinantes e simplesmente não conhecer ninguém que está ao seu redor. Esse é um sentimento que deve ser tão duro, uma situação tão cruel, que inclusive existe uma lei, a Lei do Direito ao Acompanhante, que assegura para todas as gestantes no trabalho de parto que elas têm o direito de ter um acompanhante de sua livre escolha, não precisa ser o pai, não precisa ser a mãe, quem a gestante quiser, para acompanhá-la no momento do parto. Segunda situação, isso infelizmente, quem já acompanhou um parto e quem já esteve no contexto de hospital já vai ver bastante, que é numa mulher 100% saudável, num parto que está acontecendo sem intercorrência nenhuma, ela ser obrigada a ficar numa posição que não lhe é favorável, que é uma que ela não escolheria por si só, e ainda ser amarrada no leito e ser impossibilitada de caminhar. Lembrando para você que a gente tem aquela impressão dos filmes, né, que às vezes a pessoa senta no banheiro, senta no elevador, o bebê escorrega e acabou. Mas partos podem demorar 15 horas, 24 horas, 36 horas nesse sofrimento das contrações. Imagine você como deve ser duro, ficar amarrado no leito, com a barriga para cima, durante 1 dia e meio, sentindo dores. E é por isso que não existe um parto normal, um parto que não existe risco de saúde maior para a criança ou para a mãe, essa necessidade de deixá-la amarrada, de impedi-la de se movimentar. Inclusive o exercício físico durante o trabalho de parto promove muitos benefícios e acelera o andamento da conclusão da gestação. E terceira questão, muito interessante também, que é impedir a mulher de se alimentar e de beber água durante o trabalho de parto. Existe um pouquinho desse mito, de que ela não pode comer, de que ela não pode consumir água, mas numa gestação normal, que não existe risco nenhum, ela pode sim se alimentar com alimentos leves e beber água, precisa se hidratar para que ela esteja saudável para receber o bebê. Muito bem, aqui eu vou entrar em outras 2 situações que talvez vocês já conheçam e eu faço uma ressalva. Eu não quero de jeito nenhum deixar a entender que os procedimentos médicos ou os procedimentos da enfermagem na hora do parto são todos de violência. Longe de mim. Muito pelo contrário. Um procedimento bem indicado, bem realizado, contribui muito para o bom andamento desse processo todo. Mas existem alguns excessos que a gente precisa discutir e repensar, porque simplesmente não fazem bem. Não existe evidência científica nenhuma que embase essas coisas. E um desses exemplos é a episiotomia. Vocês talvez já tenham escutado,
Na episiotomia é como aquele piquezinho que a gente faz na vagina da mulher, perto do ânus, para abrir o canal de parto. Antigamente faziam isso em praticamente todas as gestações, mas não existe necessidade nenhuma. Existem indicações muito específicas e contraindicações também. Isso fica para o especialista. Mas num parto, né, que não existe risco nenhum, não existe necessidade nenhuma de provocar esse trauma no corpo da mulher. Inclusive, vai dificultar o processo de cicatrização, a recuperação dela, o cuidado com o bebê e pode atrapalhar muito, inclusive, a vida sexual dela mais na frente, porque isso desorganiza os tecidos da região pélvica, a musculatura, e se não houver necessidade, não há por que fazer esse procedimento sem indicação. E um outro exemplo interessante também é a manobra de Christeller. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando a mulher está deitada lá na sala de parto e o médico, ou o enfermeiro, ou doula, se coloca sobre a barriga dela e aplica uma pressão sobre o fundo do útero, sobre a cabeça da barriga, para fazer com que o bebê escorregue e vá mais rápido. Pode parecer que isso faz sentido, mas na realidade as evidências mostram para a gente que isso pode provocar trauma, fratura das mães, pode provocar traumas e fraturas no bebê também, e pode ser muito perigoso também para os órgãos internos da região pélvica na hora que o bebê sai com tanta força. Então, para isso praticamente não existe indicação nenhuma. Então, se a gente observar alguém, por exemplo, fazendo esse tipo de manobra, saiba que o profissional está errado, está desatualizado, ou simplesmente está querendo acelerar um processo sem necessidade nenhuma. Inclusive, recentemente, né, a gente já tem acompanhado um pouquinho da violência obstétrica nas mídias. Houve o caso de uma influenciadora, não sei se vocês lembram, que estava com uma obstetra muito conhecida, e ele estava fazendo, está gravado, né, tem registro disso, em que ele fica xingando a gestante, fica falando, tentando acelerar o processo, e em certo momento ele se coloca sobre a barriga dela e começa a fazer força para que o bebê saia mais rápido. Um tempo atrás isso veio à tona porque era uma mulher conhecida. Um outro exemplo também de como a violência obstétrica tem estado presente no nosso meio foi o caso, né, do anestesista que violou sexualmente uma mulher que estava no momento do parto, e a mulher, no momento de maior vulnerabilidade, de maior, talvez, emoção na vida dela, foi simplesmente, né, assediada, estuprada por um profissional que deveria estar lá para servir, para cuidar. E é só para a gente ter a dimensão de como esses fenômenos estão presentes na nossa vida. Bom, um outro tipo de restrição ao bem-estar da mulher é esse, é dificultar o contato imediato, né, entre mãe e bebê logo depois, né, do nascimento. Quando o bebê nasce saudável, quando a mãe está saudável, a indicação é que a mãe tenha a oportunidade de fazer o contato pele a pele com o bebê, inclusive seja estimulada a amamentá-lo na primeira hora de vida. Isso faz muito bem para a recuperação do bebê, para o primeiro desenvolvimento dele, e também é muito importante para a mãe que já começa a desenvolver vínculos, já estimula a recuperação pós-parto, né, com estímulo das glândulas mamárias também. Esse é um direito que mãe e bebê têm dentro das condições, né, de normalidade. Muito bem. E qual a solução para tudo isso? Eu diria que, em termos gerais, a gente pode dizer que a solução para isso é o tal do parto humanizado. Mas parto humanizado não quer dizer que você vai estar num chalé dentro da mata, com incenso, sentado na banheira, e vai ter uma doula fazendo carinho em você. Não é isso. O parto humanizado pode ser realizado, e em geral deve ser realizado dentro de um hospital, com os profissionais capacitados. Mas eu definiria o parto humanizado não como aquele que acontece dentro da natureza, essas coisas, mas como uma experiência de parto agradável, não traumática para a mãe, para os acompanhantes e para o bebê, mas com intervenções e procedimentos médicos que sejam adequadamente indicados a partir da evidência científica disponível. Então, a ideia é que a equipe de saúde simplesmente seja protagonista, não atrapalhe esse processo natural que é o parto, que é a gestação, porque essas coisas não são doenças, são processos fisiológicos estabelecidos por Deus, inclusive, para que a vida se perpetue. Então, a ideia é que os procedimentos médicos simplesmente fiquem em segundo plano e sejam acionados quando houver necessidade de verdade. Uma outra questão interessante é o plano de parto, não sei se vocês já ouviram falar, que é um documento que você pode fazer durante o seu pré-natal, por meio do qual você é orientada, não só a mulher, mas o acompanhante também, sobre o que acontece dentro do hospital, sobre
as possibilidades, sobre os riscos, sobre as preferências da mulher durante o tratamento. E ainda que seja uma situação um pouquinho complicada, muita coisa pode acontecer, você pode apresentar o seu plano de parto para o hospital, onde você vai ser atendida, e de certa maneira o hospital pode se preocupar para que as suas preferências sejam atendidas. Na rede de básica aqui de Campinas a gente tem um plano de parto e é possível conversar com o médico de saúde, com o médico da família, com o ginecologista que te atende para que você tenha acesso a esse material. E outras possibilidades também é tentar estabelecer vínculo com as instituições e com a equipe. Existe uma outra lei também que assegura para as mulheres que elas, uma vez que se matriculam no programa de pré-natal, que elas se apresentam como gestantes, elas têm o direito de saber onde vai ser feito o parto dela e onde ela vai ser atendida em caso de alguma intercorrência. Então, nem sempre é tão simples assim na vida real, mas uma vez que você tem essas informações, você pode visitar o hospital, pode conhecer a equipe de plantão, que eventualmente possa te atender, para que você se sinta mais segura no ambiente onde você vai passar por esses processos todos. Também nós devemos estimular políticas públicas que valorizem a maternidade, lutar pela boa formação dos profissionais de saúde, porque muitas coisas não são maldade, não são má intenção, são simplesmente uma formação inadequada. A gente precisa se atualizar, assim como eu estou aprendendo um monte de coisa que quebra paradigmas para mim nessas coisas. É importante que o profissional que está na ativa também seja estimulado a modernizar as suas práticas. E lembrar que a saúde da mãe não se resume ao momento do parto, mas a saúde da mãe e do bebê começam muito antes, no planejamento familiar, reprodutivo, no programa de pré-natal, que deve ter os exames adequados, o acompanhamento em quantidade adequada, no ambiente correto. E se lembrar que no puerpério, como a gente falou, a fase do pós-parto, é importante que a gente tenha retorno precoce, que a gente não pense só no bebê também, mas se lembre de que a mãe é um indivíduo que precisa de cuidados, que precisa de atenção à saúde, mesmo depois que o parto acontece. Muito bem, talvez tenha dado para a gente ter uma noção do que é esse fenômeno da violência obstétrica e da violência à maternidade e de que maneira a gente pode reagir, entender e identificar essas coisas ao nosso meio. E agora o que eu gostaria é de refletir rapidamente com vocês sobre a importância de a gente zelar pela maternidade enquanto igreja, enquanto povo de Deus. E por isso eu convido você a voltar para o relato do Gênesis. Você não precisa abrir a sua Bíblia agora, mas a gente entende pelo relato lá de Gênesis 1 e 2 que o ápice da criação, lá na sexta e no sábado, são o sábado, o dia em que o Senhor separa para que a gente se encontrasse com Ele face a face, no santuário, no templo. E pensando nas coisas materiais, o ápice da criação é a mulher. Deus cria, separa o firmamento da terra, separa a terra da água, Deus cria os vegetais, os animais de todos os nichos, e na sexta-feira ela cria o homem. E quando ela cria o homem, ela percebe que faltava alguma coisa para completar a plenitude da sua criação. E essa coisa que faltava, o ápice daquela semana da criação, é nada mais, nada menos do que Eva, a primeira mulher. E Eva nasce com o objetivo de completar a plenitude da criação, de ser uma parceria para Adão, e já nasce com a vocação de cumprir o chamado que Deus faz para que eles fossem férteis e se multiplicassem. Só isso já seria suficiente para a gente entender o valor que as mães, que as mulheres carregam para Deus. A mulher, a mãe, é o ápice da criação de Deus. De todas as coisas bonitas e importantes que Deus fez, a maior delas foi a mulher, foi a mãe. E essa missão da maternidade, mais do que qualquer coisa, é um chamado, é uma ação de obediência ao convite de Deus para popular, para encher a terra. E quando uma criança nasce, o processo de criação de Deus, de estender para nós a sua face, a sua imagem, a sua semelhança, é continuado. Então as mães são, em certo sentido, protagonistas desse processo constante de criação do mundo que começou lá no Éden, e as mulheres têm a oportunidade de participar de maneira muito especial dessa situação. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13. Marcos, capítulo 10, versos 13 a 16.
Encontramos? O verso 13 do capítulo 10 de Marcos diz o seguinte: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. A gente sabe, pelo relato dos evangelhos, que muitas mulheres acompanhavam Jesus. Várias delas, inclusive, estavam no grupo mais próximo, que estava perto da cruz, lá no Calvário. As várias Marias, a mãe de Jesus, Maria Madalena. E não há por que a gente ter dúvidas que entre o pelotão que acompanhava Jesus ao longo do seu ministério, havia várias mulheres também. Certamente, sendo um grupo de mulheres, havia mães, e essas mães certamente eram responsáveis pelo cuidado dos seus filhos. Então, quando eu leio esse texto, eu imagino que havia várias mulheres que tentavam levar suas crianças a Jesus, porque o simples fato de a gente contar essas histórias já diz muito. As crianças também estão interessadas, as crianças também anseiam por Jesus. E eu imagino que os discípulos estranhavam aquilo tudo, vendo aquelas mulheres, que já eram um grupo marginalizado, tentando levar suas crianças, um outro grupo para o qual se dava pouca atenção. Para Jesus, eu acho que eles tiravam um pouquinho. Como é que essas crianças, como é que essas mulheres vão chegar perto de Jesus? Mas a lição que esse texto traz para a gente é que Cristo se importa com seus esforços, mãe, de levar os seus filhos a Jesus. Jesus Cristo se opôs, inclusive, à resistência dos homens para que as crianças fossem levadas por suas mães aos seus pés. E veja só que bonito. Para Jesus não bastava só dizer uma palavra bacana e abençoá-las. Ele as carregava no colo. E com elas no seu colo, ele as abençoava. Pode ser que o seu processo de maternidade seja duro. Não sei se seus filhos já são velhos, já são adultos, já são adolescentes grandes. Mas o que eu gostaria de dizer para você é que Deus se importa com o cuidado que você oferece a seus filhos. Jesus está mobilizado também para que os seus filhos conheçam Jesus, conheçam a salvação. E ele vai, se preciso for, se opor às resistências do mundo para que seus filhos cheguem a Cristo. Veja só que interessante. No nosso dia a dia a gente usa várias metáforas, várias comparações para Deus que se referem ao cuidado da mãe. A gente fala que Deus é como a águia que nos carrega nas suas asas. A gente compara Deus a uma ave que guarda os seus filhotes, os seus pitinhos, os seus ovos debaixo das suas asas. E por que isso acontece? Porque na nossa linguagem do dia a dia, o amor de mãe é o mais sublime, é o mais grandioso de todos esses, é aquele que pode ser comparado com o amor divino. Por isso eu convido você a abrir a sua palavra no livro de Isaías, capítulo 49, no verso 15. Isaías 49, verso 15. Você já conhece esse texto, mas realmente não custa nada a gente rememorá-lo, trazer de volta para a nossa reflexão. Isaías 49, verso 15, e o texto diz o seguinte: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda, se esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. A impressão que dá aqui é que eu estou falando de mãe, estou elogiando as mães, nada eu falo que uma mãe pode esquecer do seu filho. Mas a ideia aqui definitivamente não é essa. É claro para todo mundo que o amor de Deus é muito maior, é incomparável com o amor que um ser humano limitado pode oferecer. Mas é interessante a escolha do profeta aqui nesse texto. Aqui ele destaca o amor de Deus por nós. E a imagem da nossa vida cotidiana que o profeta Isaías usa para lembrar a gente do amor de Deus é o amor de mãe. Ele até se pergunta, como que uma mãe pode se esquecer do seu filho que ainda mama? Isso é praticamente impossível de acontecer. Impossível de acontecer. Mas ainda assim, se essa mãe se esquecer do seu filho que mama, Deus não vai nos esquecer. E aqui, a minha ideia não é diminuir de maneira nenhuma o amor de mãe, mas é te fazer lembrar duas coisas. Na Terra, e eu acho que eu tenho até fundamento bíblico para dizer isso, não existe amor nenhum que se compare ao amor da mãe. O amor de uma mãe por seus filhos
por mais deficitário que seja, por maiores que sejam as falhas que uma mãe possa ter, é o que mais se aproxima do amor de Deus pela sua igreja, pela sua criação. Então, é fundamental que a gente valorize esse papel fundamental que as mulheres ocupam enquanto mães, porque valorizando o amor das mães pelos seus filhos, a gente reconhece o amor de Deus por nós. E a segunda questão é, e agora isso eu falo direcionado para as mães, pode ser que você se sinta desamparada, pode ser que você se sinta até culpada porque não consegue emanar o amor que você acha que deveria. A boa notícia de hoje é que existe um Deus que ama muito mais do que você é capaz de amar. E esse amor está à sua disposição, querida mãe, para que progressivamente o Deus do céu, que não se cansa de amar, te ensine a amar seus filhos como Ele nos ama também. Então, se lembre a cada dia que existe um Deus, alguém que ama mais do que você pode amar, que está disposto a te ensinar a cuidar dos seus filhos, a zelar pelos seus filhos, a valorizar os seus filhos. Estamos caminhando para o fim já, e eu gostaria apenas de destacar algumas mulheres que exerceram esse papel de mãe e foram abençoadas por Deus de maneira especial. Bom, a primeira delas que a gente pode destacar é a própria Maria. Para muitos, a mãe de Deus, que por um milagre do Espírito Santo recebeu o Salvador no seu ventre e com uma comissão divina recebeu a missão de ensinar, de transmitir valores positivos para essa criança que muito em breve cresceria e se tornaria o Salvador da humanidade. Veja só que privilégio. Uma outra mulher que a gente pode destacar é Joquebede, a mãe de Moisés, que foi capaz de enfrentar um império para poder preservar, para poder cuidar do seu filho e teve o privilégio de cuidar dele, daquele homem que seria o herdeiro, da terra do Egito, e se tornou um salvador, se tornou um libertador do povo de Deus, Moisés. Podemos falar também sobre a mãe de Samuel, que num contexto muito, muito duro, de intrigas familiares, de um relacionamento complicado com as pessoas que viviam ao seu redor, ela se apropriou do milagre de Deus e decidiu que aquele filho dela seria separado, seria dedicado de maneira especial para uma missão que Deus lhe comunicaria. A gente pode falar de várias outras. E o que eu queria dizer para você é que essas mães não diferem em nada de você, mãe. Todas elas receberam a missão especial de cuidar de um filho. E esse filho, o seu filho, não é em nada diferente de Moisés, em certo sentido de Jesus, não é diferente de Samuel. Quando você decide entregar o seu filho nas mãos de Deus, você vai entender que Deus também tem uma missão muito especial para os seus filhos e você vai ser participante, tenha certeza, dessa missão de maneira muito especial. Amém. Os joelhos das mães que oram são o motor da igreja. A gente vê em textos do Espírito de Profecia que no tempo do fim as orações das mães ao longo de toda a vida vão ter o efeito que elas tanto esperam. Não se esqueça, não desista de orar pelos seus filhos, de orar pela sua igreja, de orar pelas outras mães, porque essas orações são motor. Mantém ligado o fogo que nos move para a missão. Eu não quero me estender mais. E o meu pedido, antes de tudo, para a igreja. Queridos, não vamos nos esquecer do valor da maternidade. Uma sociedade saudável, uma igreja saudável, uma família saudável, depende de mães saudáveis. E você sabe mais do que eu a dupla, a tripla, a quádrupla jornada que essas mulheres precisam enfrentar. Às vezes trabalham fora de casa, precisam se preocupar com os afazeres do lar, precisam se preocupar com a criação dos filhos, com o bem-estar do esposo, com o restante da família, e esse pode ser um fardo muito difícil de aguentar. Então se lembre que as crianças da nossa igreja não são responsabilidade apenas das mães, mas você, marido, esposo, se lembre que você tem um privilégio de participar da criação desses filhos. Aos irmãos da igreja, com ou sem filhos, se lembre que você também tem a oportunidade de contribuir para a criação dessas crianças, ensinando, cuidando, zelando, presenteando e principalmente orando. Reforço o convite para os pais, para que vocês sejam participativos, sejam uma presença constante na vida dos seus filhos e na vida da sua esposa, aquela que gerou seus filhos. E por fim, para finalizar, mães, não se esqueçam,
A missão que vocês receberam de Deus é absolutamente fundamental. A saúde de nós, como indivíduos, como igreja, como sociedade, depende do seu trabalho fiel. E se lembre, ainda que o seu amor seja falho, ainda que você possa esquecer do seu filho que se ama mente, existe um Deus que não se esquece de você e está disposto a te ensinar a amar mais. Amém. Queridos, não só para as mães. Existe um Deus que não se esquece de nós. Se eventualmente nós não tivemos o privilégio de ter uma mãe caminhando ao nosso lado, se lembre de que existe um Deus que nos carrega como um pintinho sobre as suas asas, que nos carrega planando em suas asas de amor, e que existe um amor muito maior do que o amor materno que está à disposição de todos nós. Por isso que a gente se comprometa com a criação dos nossos filhos, com a valorização das mães, para que tenhamos uma igreja saudável que vai encontrar Jesus nos ares para vivermos na companhia dele eternamente. Amém. Vamos ficar em pé para fazer uma oração? Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos com o coração repleto de alegria, porque o Senhor criou essa instituição maravilhosa que é a maternidade. O Senhor poderia ter nos criado de maneiras várias e diversas, mas fez com que nós nascêssemos frágeis e dependêssemos do cuidado de uma mulher, para que ao longo da vida nós entendêssemos que nós precisamos do seu cuidado também, Pai. Que nós não nos esqueçamos do valor que as mães têm na nossa igreja, no nosso meio, na nossa família, e que a gente, dentro das nossas limitações, dentro do nosso próprio contexto, ajude a que a experiência dessas mães seja mais agradável, tenha menos fardos, e que elas também possam se manter saudáveis, para que elas nos mantenham saudáveis também. Nós pedimos que tenhamos sempre um olhar atento ao contexto ao nosso redor, que tenhamos sempre mãos ajudadoras dispostas a servir a todo momento, e que por meio do serviço, do cuidado, nós possamos cumprir a missão que recebemos do Senhor e pregar o teu Evangelho. Nos abençoa nesse sábado, mais uma vez nós agradecemos por esse culto da manhã, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.